Bom, nós vamos conhecer agora, amanhã, sexta-feira santa, né, todos vão celebrar, fazer a celebração da Santa Cruz e teremos também a procissão do Cristo Morto. E você sabe qual é o pano que envolveu o Cristo Morto? É o Santo Sudário. Eu vou receber agora o professor doutor Jack Brandão, que é curador da exposição Santo Sudário, falando sobre a sua exposição aqui no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Santo Sudário entre a fé, a arte e a ciência. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu que agradeço. Boa noite aos telespectadores. E eu queria começar perguntando o que o inspirou, né, a estudar tanto o Santo Sudário. Bom, o Santo Sudário é algo interessante que já vem desde da época de adolescência. Eu me lembro que minha avó, quando morreu, ela mandou haver uma medalha da Sagrada Face de Cristo. Certo. Então, essa medalha era uma busca de uma representação da face do sudário. E eu, por um azar, eu me lembro que na época eu fui nadar, perdi a medalha. E fui correr atrás da medalha. Aí eu descobri que havia um frei franciscano, que eu quase fui franciscano, e ele fazia todo esse processo aqui em São Paulo, o frei Anastácio Hackman. Então, eu acabei fazendo amizade com ele, comecei a conhecer mais o sudário. Na época, ele me deu um livro do Dr. Pierre Barbet, que é um dos primeiros médicos que vão trabalhar com a questão do sudário. Bom, a partir daí, até hoje, continuo estudando. Isso já faz uns 20, 25 anos aproximadamente. Agora, o Santo Sudário é considerado, podemos dizer assim, uma comprovação sagrada da passagem de Cristo? O que acontece é o seguinte, a igreja nunca afirmou, este é o sudário de Cristo. A igreja nunca chegou a afirmar isso. E também não é necessário que a igreja afirme isso. Porque aí vai entrar uma outra questão do sudário, que é a questão da fé. Tá. Eu vejo, por exemplo, em relação à própria exposição que nós tentamos montar. Na exposição, o que eu estou tentando fazer? Desconstruir, por exemplo, a questão da imagem que nós conhecemos de Jesus. Então, isso é um ponto muito importante. Por que eu digo isso? Porque nós nos acostumamos, nos habituamos de tal maneira com o crucifixo que nós não sentimos mais a dor daquele homem. Então, isso é um ponto que para mim é muito importante. Nós não temos mais a ideia da dor da crucificação, porque nos habituamos com a imagem. Então, isso é algo extremamente preocupante para mim, eu fico pensando sobre esse ponto de vista. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de fazer com que a ideia do sudário ressuscite, tanto quanto Cristo ressuscitou. Mas, para isso, nós temos de desconstruir um pouco essa imagem que nós temos do homem. Porque quando nós vemos, por exemplo, os crucifixos, eles não nos tocam mais. É muito preocupante, eu vejo isso. E o sudário, ele vai nos mostrar, opa, o homem que está representado ali, sofreu e sofreu muito, ok? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, nós que estudamos o sudário há muito tempo, que são os sinologistas, eles começam a verificar o quê? O sudário ele vai nos dando várias respostas que até então o próprio evangelho não conseguia passar. Por quê? Vamos pensar o seguinte, que a própria crucificação, o processo de crucificação no Império Romano era algo extremamente banal. Ou seja, a pessoa era crucificada e, como era algo banal, os próprios evangelistas não se preocuparam em detalhar o processo. Então, nós temos de pensar o seguinte, no século IV, com o imperador Constantino, a crucificação foi proibida no Império Romano. Um século depois, praticamente todo o processo foi esquecido pela sociedade. Mais um século, ou seja, por volta do século VI, é que começa o quê? Os cristãos começam a usar a cruz. Porque até esse período, nem a cruz era empregada pelos cristãos. Quando nós assistimos, por exemplo, alguns filmes e nós vemos logo no início os cristãos usando a cruz, aquilo é meio falso. Porque era de tal forma renegada a cruz que se buscava o quê? Usar outros símbolos para simbolizar a cruz. Por exemplo, a âncora. Somente por volta do século VI, o século VI ou VII, é que a cruz passa a ser usada como símbolo de fé. Um século depois, o Cristo é que começa a ser usado na crucificação.
o Cristo crucificado. Então, há todo um processo. E é aí que entra o sudário. Por quê? Porque o sudário, ele vai mostrar aquilo que a arqueologia não mostrou, aquilo que os livros não mostraram e aquilo que os evangelhos nos mostraram. Entendi. Ok? Nós temos uma imagem do sudário aqui. Posso pôr aqui no... Posso ir no plasma, gente? Posso? Deixa eu vir aqui no plasma. Vem comigo, por favor, professor. Para que a gente possa, de repente, o senhor, como é um estudioso, pode nos ajudar a entender um pouquinho mais aqui, ó. Essa aqui é uma reprodução do sudário. Ok. Primeiro que a gente, eu queria te perguntar, isso é um negativo do sudário, é isso? Não. Aí é que está. Aqui nós temos a representação do positivo do sudário. Essa é a positiva. É o positivo. Então, porque nós temos o seguinte, o sudário é uma relíquia, vamos chamar assim, extremamente especial. Certo. Por que especial? Porque aqui, por exemplo, esse positivo, ele está muito claro. Em que sentido? Se você pegar o sudário, hoje, o pano tem quase 4 metros e meio, mais de 4 metros e meio, por 1,10. Então, o que acontece? Praticamente a imagem não é possível se ver. Você precisa ter, no mínimo, um espaço de 3 metros para que você consiga enxergar o homem. Entendi. Então, por que eu estou dizendo que isso, na realidade, é um positivo? Porque o sudário é assim. Só que para que nós possamos enxergar de uma forma clara o sudário, nós precisamos usar aquilo que é o negativo. Nós temos a imagem negativa aí? Temos? Coloca para mim, deixa eu ver. Pronto, aqui essa é o negativo. Exatamente. Ah, sim, aqui a gente consegue... Entendeu? É verdade. Então, aqui é possível enxergar. Só que entendi. o sudário acontece o contrário. Por quê? Porque no negativo fotográfico nós não enxergamos direito. As pessoas que são mais antigas devem lembrar que você comprava o filme, então havia o rolo do filme. Então, você levava o filme para ser revelado. Quando era revelado e você pegava aquela tira inteira, você não enxergava, você olhava assim, você tinha que bater o olho e falava, opa, não dá para visualizar corretamente. Só que o sudário faz o contrário. Aquilo que é o negativo, que não deveria ser visível, ele é visível. E o positivo, que é para ser visível, não dá para se ver. Tá. Agora, dentro dessa imagem que nós temos aqui do sudário, não sei se o senhor prefere essa ou a outra. Não, eu prefiro a outra, para explicar, então, é mais volta fácil. Volta a outra, por favor. Eu queria que o senhor desse... Quais são os pontos principais que nós identificamos que esta pessoa foi uma pessoa crucificada? Muito bom. Por exemplo. Nós temos... Primeiramente, é importante que nós entendamos o seguinte. O sudário possui várias imagens no meio da imagem. Então, por exemplo, essas imagens aqui no meio, esses triângulos, na realidade, foi um ponto. O sudário era dobrado. Então, nós tivemos um grande incêndio na Idade Média. O que acontece? Ele ficava numa urna de prata. E a prata, para derreter, ela só derrete a 900 graus. Ou seja, o fogo estava muito grande. E derreteu. E um pingo pegou na beira desse pano dobrado. E foram essas marcas aqui. Certo. Do incêndio. Bom, só para entender isso. Nós temos aqui o homem de frente e o homem de costas. Não se pode esquecer que o sudário, ele era assim, dobrado. Nós temos aqui, primeiro, algo que salta à vista é o rosto. Nós temos o peitoral, nós temos os braços e as pernas. Como é que nós podemos ver que esse homem é crucificado? Primeiramente, a marca do prego no pulso. É isso que é uma coisa importante que eu vou tentar mostrar. Tem como aproximar aqui, ó? Vê se você consegue aqui, Anderson. Vê se você consegue dar um close aqui, ó. Aqui então é a marca do prego. Do prego, da mão. Do prego na mão. Agora ficou ótimo. Olha aí, ótimo. Exatamente. Anderson. Muito bom. Olha então, nós podemos ver que aqui é a marca do prego. Na cabeça, nós temos aqui vários coágulos. Na parte posterior. Essa é a parte de trás da cabeça. A parte de trás, ou seja, exatamente aqui. Nós temos vários coágulos aqui e na parte frontal também. Uma outra marca importante é a marca da chaga do lado, por onde o soldado, ele perfura o lançaço, para quê? Para verificar a morte do homem na cruz. E nós temos uma outra marca no pé, do pé direito, em que é uma marca bem profunda aqui no meio, onde provavelmente ele foi pregado. Tá. Bom, além dessas marcas, que são as que mais saltam, nós temos mais de 120 marcas pelo corpo que correspondem à flagelação. Certo.
Então, são essas marcas aqui. Nós podemos verificar que nós temos marca praticamente no corpo todo. Então, o homem, ele foi colocado numa coluna baixa, despido, ou seja, era totalmente nu, e levou os açoites por meio do flagrum, que era um açoite romano, provavelmente de 2 homens, que a posição mostra que nós temos ângulos diferentes, de pessoas diferentes fazendo isso. Ok? Então, basicamente, isso mostra que este homem provavelmente sofreu algo que nos lembra a crucificação. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar em relação à própria flagelação é o fato de que a flagelação não ocorreu apenas em Jesus. A flagelação fazia parte de todo o processo da execução do criminoso, no caso, dentro do processo romano. Certo. Todos tinham de ser flagelados. Ok? Quer dizer, então aqui eu tenho essa representação do homem que foi crucificado. Nós estamos falando de Jesus no primeiro momento. Por enquanto sim. Aqui na cabeça, queria que mostrasse de novo aqui, ó. Olha só que legal. Aqui a gente está vendo, basicamente, deitado, né? Sim. O rosto, que é muito similar ao que nós temos nos crucifixos. Perfeito. Ou seja, uma pessoa possivelmente com barba. A gente vê aqui as marcas do que seria a coroa de espinhos. Ok. Então, essa é a base para que a gente saiba qual que seria o semblante de Jesus ou não? Sim, mas é um outro processo. Então, como eu estava falando para vocês, a ideia do rosto foi uma outra parte, foi um outro processo. Então, nós temos de pensar o seguinte, primeiramente, dentro da representação imagética de Jesus, nós tivemos primeiramente a aceitação da cruz, como um símbolo de fé. Num segundo momento, nós tivemos o quê? O emprego de Jesus crucificado. Só que quando eu começo a usar Jesus crucificado, eu não sei se vocês têm alguma imagem de Jesus, aquela de Santa Maria Antiga. Eu quero mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, que é todo um processo. Já é a imagem da exposição, não? Sim, a imagem da exposição. Né? Ok. Então, pode colocar, bom, muito bom, perfeito. Nós vamos reparar que quando Jesus, logo no início, já no século VII, século VIII, ele é representado crucificado, nós vamos ver que Jesus está de olhos abertos. Sim. E Jesus está com a roupa sacerdotal, columbium. Então, as primeiras imagens de crucificação são assim: Jesus de olhos abertos, Jesus com roupa sacerdotal. Por que os olhos abertos? Porque os primeiros cristãos não aceitavam Jesus morto, porque Jesus ressuscitou. Então, ele não poderia ser representado morto. Entendi. E outra coisa que é importante nós lembrarmos, aí que vem a questão da arte na própria exposição. Aí nós vamos reparar que, como eu havia dito, a crucificação se perdeu, a ideia da crucificação. Quem cria a ideia da crucificação foram os artistas. Então, nós vamos ver que os artistas usam o quê? O prego na palma da mão. E nós podemos ver que esse rosto de Jesus ainda não é próximo daquilo que nós temos. Ele vai ser ele ainda está diferente. Então, o artista começa a criar. E é interessante que nós vemos aqui, que eu mostro para o pessoal, nós vamos reparar que o braço do homem aqui crucificado com a madeira, com o madeiro, com os chips que nós chamamos, ele faz um ângulo de 90 graus. Se nós pensarmos que somente o homem sendo pregado aqui, o próprio peso dele já derrubaria o corpo. Só que quem vai criar isso? É o artista. Então, o rosto, como eu havia dito, vai ser um outro processo de criação. Olha, é uma pena porque acabou o nosso tempo. Eu quero passar o serviço e quero convidá-lo já aqui para a gente voltar e trazer mais informações sobre isso. Mas olha, Santo Sudário está aparecendo aqui no vídeo, Entre a Fé, a Arte e a Ciência, de 25 de março até 6 de maio. Perfeito. Então tem um tempo muito bom para as pessoas acompanharem. Aqui no Museu de Arte Sacra de São Paulo, horário de terça a domingo, das 9 às 17 horas. O ingresso custa R$ 6,00. Para estudantes e idosos, metade do valor. Grátis aos sábados, não paga nada. Perfeito. Né? E mais informações tem no museuartesacra.org.br ou pelo telefone 11 3326 5393. Professor, muito obrigado pela foi atenção. incrível o nosso papo. Muito obrigado. Eu que agradeço.